Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Prosa Sociológica, esse projeto que o Grupo Educação, Ética e Cidadania nos proporciona semanalmente para a gente discutir um pouco a respeito da sociologia. E há 3 programas nós estamos falando de Roberto da Mata e analisando o seu pensamento a respeito da sociedade brasileira, né, desse paradoxo aí entre indivíduo e pessoa, da carteirada, você sabe com quem você está falando. E aí, Zé, para a gente finalizar, esse que é o último programa do Roberto da Mata, eu queria que você desse alguns exemplos empíricos, né, que demonstrasse assim, fatos dessa diferença, dessa hierarquia, desse paradoxo, dessa questão aí da carteirada, sabe com quem você está falando? Então, mais a empiria mesmo. O que você pode falar? O que Roberto da Mata fala a respeito disso? Tá vendo, João Mário? O Roberto da Mata é um pensador muito interessante, muito curioso no modo como ele... Eu sempre digo para os meus alunos que quando a gente estuda esses autores, a gente está aprendendo coisas, informações, mas a gente está aprendendo a fazer pesquisa também. Como é que se faz pesquisa? Para você fazer pesquisa, você tem que ter teoria, você tem que ter empiria, você tem que ter objetos, você tem que ter objetivo, você tem que ter problema. Você tem que ter conceitos. Você tem que ter conceitos, e tem tudo isso na obra dele. Esse ensaio dele, que a gente está falando dele já há alguns programas, esse ritual, você sabe com quem está falando, a gente estava falando da distinção entre indivíduo e pessoa no programa no último passado. programa, isso. Nesse ensaio, ele tem empiria também. A empiria dele foi uma enquete que ele fez. Ele saiu conversando com pessoas e registrando situações de uso. Ou então, digamos assim, ele te aborda e te pede para você falar de situações que você tenha dado carteirada, mas também das situações que você tenha levado carteirada. Sofrido. Ou então situações que todo brasileiro sabe te contar de uma situação que ele presenciou, pode não ter sido com ele, mas que ele presenciou, de uma carteirada, porque da carteirada é uma prática corriqueira. Essa carteirada, você sabe com quem está falando? Ou as variações, né, que a gente conversou sobre elas. Mas antes de entrar, João Mário, assim, nos casos, ele estuda uma quantidade de casos e ele apresenta para a gente 10 casos específicos que a gente vai falar sobre eles. Mas antes disso, só para a gente voltar assim, na caracterização do ritual, ele diz assim, que esse ritual, você sabe com quem está falando? Uma das características do ritual é que ele chama a atenção para o domínio básico da pessoa e não do indivíduo. Ou seja, quando você dá essa carteirada, você não está chamando a atenção para a sua diferença, mas para a sua superioridade. Ou seja, a sua diferença está na superioridade. Portanto, você retira as relações do âmbito, você tira o foco do âmbito das relações individuais. Somos indivíduos, somos diferentes, porém somos iguais, na medida que não há hierarquia entre nós. Você tira do campo da relação de indivíduo e traz para o domínio básico da pessoa, e, portanto, das relações pessoais, das relações interpessoais. E, segundo ele, a gente já comentou isso aqui, isso é típico do Brasil, isso ajuda a gente a compreender uma série de características contemporâneas da sociedade brasileira, que é no sentido assim, ele favorece a formação de uma ética vertical. Paulo Freire falou disso, o oprimido se identificar com o opressor. Roberto da Mata vai falar do empregado se identificar não com outro empregado, mas com o seu patrão. A empregada doméstica se identificar não com outra empregada doméstica, mas com a sua patroa. Está vendo? Ele vai dizer assim, que no Brasil há dificuldade de formação de uma ética horizontal. Os iguais no Brasil
têm uma dificuldade de se identificar, exatamente por força dessa ética vertical. A colocação da pessoa, sempre lembrando a pessoa com sua máscara, seu status, seu prestígio. Esse ritual é a colocação da pessoa acima da norma. Isso dificulta, mais uma vez, a identificação com os semelhantes. Eu sou o superior. E ele vai dizer uma coisa que a gente não disse ainda, e é a última, antes da gente entrar na empiria. Ele diz o seguinte, que esse ritual é antigo no Brasil, mas nem sempre ele foi necessário. Por que isso? Ele diz assim, abre aspas, na medida em que os símbolos tradicionais de posição social, como os de fraques, bengalas e bigodes, que só poderiam ser usados por pessoas brancas e pertencentes à classe senhorial, na medida que esses símbolos da superioridade saem de cena, é que o ritual passa a ser utilizado com mais frequência. Porque antes não era, só a aparência já mostrava. Já bastava. Então, portanto, é quando esses símbolos desaparecem que você vai ter que lançar mão do ritual para estabelecer a hierarquia. Escuta, você sabe com quem você está falando? Eu não estou... Ou então adotar. Está vendo? O médico ficou bravo nos últimos tempos porque ele perdeu a hegemonia sobre a roupa branca. Eu lembro que até algumas décadas atrás o médico andava no Brasil, ele ia ao restaurante de branco, todo de branco. Para saber que é médico. E carregando acho que era a valise que chamavam, uma maleta que tinha ali um estetoscópio, um aparelho de medir pressão. Tá vendo? Mas aquilo, na verdade, era o símbolo da superioridade dele. O terno do advogado, mesma coisa. O advogado não tem necessariamente que andar de terno na rua. Mas ele anda. Mas ele anda, porque aquilo é o modo que ele tem de demonstrar. Aquilo constitui a máscara, o status dele. Aí ele nem precisa falar. Nem precisa falar. Já está escrito. E por isso que o médico acha ruim, porque perdeu a hegemonia sobre o branco, né? Outras profissões da saúde, fisioterapia, enfermeiro, passam a usar branco, mas não só as profissões da saúde. Pai de santo, açougueiro, tá vendo? E aí você perde, né, esse símbolo, aí tem que usar o ritual. Portanto, esse ritual, segundo ele, João Mário, é um ritual típico de uma sociedade onde existem medalhões. Essa é a figura que ele vai utilizar. Mas ele pergunta... Esse medalhão é alguém hierarquicamente... Né, seja superior. Isso real ou superior. Real ou fictício. Fictício. Real ou superior. Real ou fictício. Fictício. Mas ele pergunta, quem é o medalhão? Quem se coloca na condição de medalhão? Eu lembro, Jamar, até pouco tempo, eu não sei se até a Constituição de 88, que espetáculos públicos, por exemplo, campo de futebol, teatro, certas figuras não pagavam. O juiz, o delegado, tá vendo? Tinha entrada gratuita. Tinha entrada gratuita. Quem é o medalhão? Ele diz assim, novamente descobrimos que ele não é um personagem exclusivo de uma classe, grupo ou segmento social. O medalhão pode surgir onde quer que haja um grupo. Temos medalhões entre os pobres e os ricos, entre os fracos e os fortes. Lá no campo de futebol, campinho de futebol que você está, na hora de formar os times, você tem medalhões. É o dono da bola. Tá vendo? Existem medalhões, segundo ele, no Brasil, em todos os domínios da vida social. Na favela e no Congresso. O alto clero e o baixo clero. Na arte e na política. Na universidade e no futebol.
entre policiais e ladrões. São as pessoas que podem ser chamadas de homens, cobras, figuras, personagens, etc. Esses têm tratamento diferenciado. Tratamento VIP. Então, é o tratamento atualizado no tratamento VIP. Vamos pegar alguns casos, Jomar, que ele cita. Ele estuda mais de 100 casos, mas ele cita 10 para a gente. Casos, assim, que para eles são emblemáticos, de uso, de materialização de tudo isso que a gente está falando. Ele diz assim: tomemos alguns casos representativos para ilustrar essa carteirada. Primeiro, num parque de estacionamento de automóveis, o guardador diz ao motorista que não há mais vagas. O motorista, entretanto, insiste dizendo que as vagas estão ali, ele está dentro. Diante da negativa firme do guardador, o motorista diz irritado: você sabe com quem está falando? E revela sua identidade de oficial do Exército e ganha a vaga. Segundo, olha a diferença, esse é um oficial do Exército que deu uma carteirada. Olha a diferença do sujeito que vai dar a carteirada agora. Uma moça, portanto uma mulher, espera à alta madrugada um ônibus ou táxi para voltar para sua casa. Um carro de polícia passa e se aproxima. Quando chega mais perto e os policiais pedem à moça sua identidade, esta diz indignada, mostrando a carteira: sabem com quem estão falando? Sou moça de família, filha de fulano de tal. Terceiro, uma senhora resolve fazer compras em Copacabana e decide estacionar seu carro em cima da calçada. Estacionou em lugar proibido. Após algumas horas, o guarda a localiza e pede que ela mande o seu motorista tirar o carro daquela área. A mulher insiste em ficar e diz: você sabe com quem está falando? Eu sou esposa do deputado fulano de tal. Está vendo? Ela não é o deputado. E ela não tinha, mesmo se ela fosse o deputado, ela não poderia estar ali, porque lá não está escrito proibido estacionar para alguns. Proibido estacionar. Para todos. E ela estaciona num lugar errado, e dizendo que ela era a mulher do deputado, ou seja, ela está se apropriando de uma identidade que não é dela. Na antessala, esse é outro caso, de um gerente de banco. Imagina, você está no banco, você vai falar com o gerente. Na antessala de um gerente de banco, algumas pessoas esperam sua vez para ser atendido. Entra um senhor e, após esperar com impaciência alguns minutos, diz num vozeirão: você sabe com quem está falando? Sou fulano de tal, revelando a sua carteira, né? A secretária, ele não fala isso para o gerente, ele fala para a secretária. A secretária, nervosa, vai imediatamente ao gerente e ele é logo depois atendido. Outro caso, na portaria de um hospital, alguém deseja entrar para ver um doente. O porteiro, porém, é intransigente e não deixa. Após um diálogo ríspido e surdo, o homem que deseja entrar diz: você sabe com quem está falando? E mostra a sua identidade de médico. Está vendo? Não de médico que estivesse trabalhando. É identidade de médico, portanto. Já teve a livre acesso. Outro caso. Uma moça visita seu tio, um pescador. Enquanto falava com ele, passa um desconhecido e lhe dirige um gracejo muito pesado. Ouvindo o galanteador, o tio dá-lhe um soco, dizendo: você sabe com quem está falando? A moça é minha sobrinha. Ou seja, é porque é minha sobrinha que você está levando um soco. Não é por uma questão universal. E o último caso, Jomar, eu não vou falar todos, não, senão fica muito cansativo. O 10º caso que ele cita: há uma batida de automóveis. Os dois motoristas saltam de seus carros esperando o pior, tensos. Situação tensa. Ambos são fortes, brancos e têm boa aparência. Um deles grita: você sabe com quem está falando? Sou o coronel do Exército. O outro diz: eu também.
Então, eles se olham, reconhecem-se e resolvem enfrentar o problema com calma, já que não deu para resolver com base na hierarquia. Está vendo? O que ele conclui de tudo isso? Você sabe com quem está falando é resultado das raízes do Brasil. Não é que ele conclui, a gente pode concluir. Aquelas raízes mencionadas pelo Sérgio Buarque de Holanda, um mundo rural, patriarcal, hierárquico. É típico de uma cultura, a brasileira, de pessoas e não de indivíduos. Exatamente. Onde uma cultura que tem dificuldade de lidar com a lei, de lidar com a regra, de lidar com o estatuto, com a igualdade civil, de lidar com a democracia. Ou seja, dificuldade de lidar com o espaço público. Porque o espaço público é um espaço de igualdade, é público, de todos. Dificuldade de transitar no espaço público, onde deveria prevalecer a diferença e a igualdade. Mas o brasileiro, por sua formação, por sua longa formação, foi acumulando heranças e apresenta essas características a ponto de a gente ter aqui entre nós uma coisa originalmente brasileira, assim como o samba, com a cachaça, só que não é apresentado como uma virtude, porque o brasileiro sabe que dar carteirada não é uma virtude. Muito legal, né? Se vocês não entenderam, né, o que eu falei, uma sociedade de pessoas e não de indivíduos, é porque vocês não escutaram o último programa. Então, escute o último programa que você vai entender o que Sérgio estava refletindo, o Roberto da Mata, estava refletindo sobre o que é pessoa e o que é indivíduo. Amigos, ouvintes, telespectadores, este é o último programa do ano de 2025. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal para todo mundo, né? E o que acontece? A gente está muito feliz que esse foi o primeiro ano, né, do nosso programa, né, Prosa Sociológica. Agradecer aqui já de público, Zé Geraldo. Sem você esse programa não aconteceria. A gente espera que você viva muitos anos ainda e com força e com fôlego para fazer esse programa. Conto agradecendo também, viu, Pedro? Sem você esse programa também não aconteceria. É claro, agradecendo ao Grupo Educação, Ética e Cidadania, né, que cede o estúdio para nós, cede o Pedro. É importante a gente falar, né? Nada aqui é cobrado, o Zé não recebe por estar aqui conosco, ele vem voluntariamente, né? Eu também, e a gente está aqui num esforço de divulgação do conhecimento, né? Nossa prática é socrática, nós queremos que o conhecimento seja acessível a todos. Esse tipo de conhecimento aqui eu só conheço universidades, é um estudo que a gente tem dentro de sala de aula, dentro de um curso superior, e que aqui se torna disponível, acessível a qualquer pessoa. E apesar da gente, muitas vezes, talvez, aprofundar um pouco, os conceitos eu acho que são compreensíveis para qualquer pessoa. A gente tenta, né? Então, assim, é claro que se você pegar esse estudo de hoje, por exemplo, sem ver os 3 do da Mata, talvez você fica um pouco flutuante. E talvez sem ver todos os outros que a gente já estudou. Então, o que vai acontecer? Em janeiro agora não terão programas novos. Se você perdeu algum, em janeiro é o momento de você assistir os programas. Porque, apesar da gente tentar fazer assim, programas que sejam possíveis de ser ouvidos separadamente, é claro que o conhecimento é uma construção, né? A gente não consegue avançar muito sem ver as bases, porque muitas vezes a gente está falando aqui de um conceito igual indivíduo, ou mesmo de pessoa, que foi construída hoje não, semana passada, no programa anterior, né, que o Roberto da Mata número 3, a pessoa não vai entender quando eu falar aqui que o Zé é mascarado, que eu sou mascarado. A ideia de máscara é diferente de pessoa. Então, assim,
é uma construção. Então, nós voltamos com novos programas em fevereiro de 2026, a continuidade. Janeiro, né, segundo da Mata, eles podem curtir aí o carnaval, as férias e outros rituais aí, apesar que fevereiro que é carnaval. Né? Mas o que acontece? E ano que vem nós vamos ter uma novidade. Que novidade é esse? Nós vamos ter alguns programas de um canal separado dentro do Prosas Sociológicas, que nós vamos construir as fronteiras da sociologia, né, para a gente entender que sociologia não é psicologia, sociologia não é antropologia, sociologia não é história. E essas outras ciências humanas, elas têm fronteiras com a sociologia. Muitas vezes a sociologia vai usar de Freud, vai usar de outros conceitos ali que praticamente ajudam, né, a compreensão melhor do indivíduo, por exemplo. Então, nós vamos ter essa área de fronteiras e conceitos da sociologia. Né? Sociologia vai construir alguns conceitos para a gente entender melhor a sociedade, né, a contemporaneidade. Conceitos como, por exemplo, classes sociais, conceitos como, por exemplo, estratificação social, conceitos como cultura, como civilização. Né? Por exemplo, o Zé vai nos ensinar aqui o que é civilização norte-americana. Será que existe uma civilização norte-americana em contraponto com uma civilização europeia? Né? Outro dia eu estava lendo uma fala, ouvindo inclusive um podcast do professor Clovis, que ele falava que o seguinte, ele estava citando um outro pensador que eu esqueci, que falava de Jerusalém e Atenas, que a nossa civilização, a chamada judaica cristã ocidental, ela tem duas cidades que representam Atenas, que é onde o berço da democracia, mas tem também Jerusalém, que é o berço né, de três grandes religiões que tem influência na nossa sociedade até hoje. Então, esse tipo de conceito nos ajuda a entender bem. Então, o que a gente gostaria de desejar a todos os ouvintes aqui aproveitem janeiro para descansar, para rever, e fevereiro nós estamos de volta com novos programas, né? Se Deus permitir, os nossos corpos e mentes também, né, Zé? Então, é um momento aí de você também se despedir desse ano 2025, falar suas palavras aí para quem nos escuta. Foi um ano bom, a gente termina vivo e produtivo, né? E renovando as esperanças de que o ano que vem seja igualmente bom, produtivo. Ano de eleições, né, Zé, também? Isso preocupa. Isso preocupa, mas... Vai ter o Prosa Sociológica Especial Eleições? Pois é. Boa ideia. O Pedro, que vocês não ouviram, teremos aí um Prosa Sociológicas Eleições. Mas eu acho interessante, dentro daquela questão de fronteiras, nós já podemos começar, Zé, você pensar um programa, uma série de programas, sobre sociologia e política. Né? Talvez você trazer um pouco mais aí para nós a figura do Maquiavel, né? Que vai fundar essa ciência política, porque eu acho que isso tem muito a ver com o nosso Brasil de 2026, para que a gente possa reconhecer, né, o político que segue estritamente a orientação de Maquiavel e outros que talvez, né, possam seguir outras orientações aí. Então, feliz ano novo, boa passagem para todos e nos vemos de volta em fevereiro. Até lá. Até lá.